Retrospectiva Militar 2018. Na loja Área Militar você encontra diversas camisetas com temas variados dos principais acontecimentos militares da história. Além de ajudar o canal, você receberá uma camiseta de extrema qualidade no tecido e na estampa. O link da loja Área Militar está na descrição do vídeo. A Guerra Civil Síria teve início em 2011 com uma série de grandes protestos populares e que progrediu para uma violenta revolta armada, influenciados por outros protestos simultâneos no mundo árabe, contando com a participação das grandes potências mundiais, como Estados Unidos e Rússia. E neste ano, forças dos Estados Unidos atacaram russos na Síria, ao menos cerca de 200 mercenários contratados, entre eles russos, que lutam em nome de Bashar al-Assad, foram mortos através de um ataque planejado contra uma base rebelde. Israel, nas últimas décadas, destacou-se no Oriente pela sua superioridade aérea frente às nações da região. Entretanto, no dia 10 de fevereiro, os eventos que ocorreram foram chocantes a Israel. Tudo começou quando um drone iraniano, ainda não especificado, entrou no setor aeroespacial israelense e foi destruído. Em seguida, Israel atacou a área operacional da qual o drone foi lançado. A consequência do ato surgiu rapidamente, quando uma aeronave israelense, um F-16, foi derrubado por mísseis anti-ar na região. O piloto e o navegante se ejetaram, ambos sobreviveram, mas ficaram feridos, e Israel respondeu com a habitual falta de sutileza, bombardeando alvos na Síria e possivelmente aniquilando soldados iranianos. No dia 8 de maio, segundo as autoridades israelenses, a Guarda Revolucionária Iraniana, força de elite do Irã, conhecida como Força Quds, que opera na Síria, lançou 20 foguetes contra bases militares israelenses no lado das colinas de Golã, que é ocupado por Israel, e as autoridades acusaram o general da Força Quds, Qassem Soleimani, como responsável pela ação irresponsável. O sistema de defesa aérea israelense agiu imediatamente, interceptando 4 foguetes ainda em curso. Não houve feridos ou danos físicos de instalações ou equipamentos militares. Nos últimos anos, houve diversas movimentações geopolíticas entre as grandes potências mundiais por um único território, o Ártico. Talvez possa estar ressurgindo a chamada Guerra Fria, sendo a Rússia, China e Estados Unidos todos competindo por influência e controle nesta parte do mundo, que desta vez está literalmente fria. Enquanto o gelo recua, corporações e governos estão entrando. As instalações marítimas, operações de mineração, oleodutos e gasodutos, bem como novas estradas, ferrovias e pistas de pouso para atendê-los, estão chegando à região em um ritmo muito acelerado. No dia 14 de maio, a Força Aérea dos Estados Unidos testou com sucesso o míssil balístico intercontinental Minuteman III. Décadas após a Guerra Fria, os Estados Unidos ainda dominam os mísseis balísticos intercontinentais, que estão espalhados em silos na América Rural. No dia 12 de junho, em Singapura, pela primeira vez um presidente em exercício dos Estados Unidos e um líder da Coreia do Norte, um dos regimes mais fechados do mundo, se encontraram. As negociações entre Donald Trump e Kim Jong tiveram como principal objetivo discutir a desnuclearização da Coreia do Norte, após mais de um ano de tensões envolvendo os dois países, além de seus vizinhos Coreia do Sul e Japão. Em meio aos testes no continente americano, na Ásia, a Índia testou com sucesso o míssil de cruzeiro supersônico BrahMos, da empresa indo-rússia BrahMos Aerospace, a partir de uma faixa de teste ao longo da costa de Odisha. O míssil foi testado a partir de um lançador móvel estacionado na plataforma de lançamento 3 do Integrated Test Range, em Chandpur, no estado de Odisha, segundo as autoridades da Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia.
Presente como autoridade russa na ONU, o diplomata Dmitry Polyansky defendeu o fim das sanções unilaterais contra Damasco diante do Conselho de Segurança e convocou as potências mundiais a concentrar esforços para ajudar na recuperação econômica da Síria e no regresso dos refugiados, e salientou que o Ocidente não deve condicionar a ajuda às exigências de mudança do regime ou a saída do presidente Bashar al-Assad. Os Estados Unidos anunciou neste ano mais um recurso vital para suas tropas de chão. Foi o grande anúncio da produção do Chinook Block 3 em parceria com a americana Boeing, que deve iniciar o desenvolvimento do helicóptero de transporte e assalto Boeing CH-MH-47 Block 3, mais conhecido como Chinook, no final da década de 2020, antes de ser empregado pelo exército americano, que está previsto na década de 2030 e início de 2040. Em agosto, a Índia testou com sucesso um novo míssil interceptador supersônico perto da costa do estado indiano oriental de Odisha, para validar algumas características melhoradas, disseram fontes de defesa. O míssil de última geração foi testado a partir de um polígono às 2h24 da manhã pelo horário de Brasília, com um alvo simulado em baixa altitude, segundo autoridades. No dia 20 de agosto, durante um discurso a soldados venezuelanos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobreviveu a uma aparente tentativa de assassinato depois que autoridades descreveram que drones armados com explosivos foram detonados no ar durante um discurso do ditador em um evento militar. Trata-se de um atentado contra a figura do presidente Nicolás Maduro, disse o ministro de Comunicações, Jorge Rodrigues, sem oferecer provas do ataque, e afirmou ainda que 7 pessoas ficaram feridas. A nova geração de mísseis Arar russo e chinês traz grande ameaça à Força Aérea Americana, enquanto o RVV-BD, conhecido como R-37M, provou-se ser uma arma temível. Moscou pode estar desenvolvendo um míssil ainda mais inovador, chamado Novator KS-172, que também é chamado de K-100. Em agosto foi um mês muito agitado. Houve diversos testes de mísseis, mas também houve diversos acordos, como ocorreu entre a Marinha das Filipinas e a Marinha Russa, que reuniram-se para discutir acordos para expandir a colaboração na construção de submarinos diesel-elétricos, por meio do qual a Rússia procuraria cumprir a exigência das Filipinas de obter a capacidade de subsuperfície. Um estudo há anos sobre os riscos de desenvolvimento de câncer em moradores do estado do Novo México, nos Estados Unidos, que vivem perto do primeiro teste de bomba atômica do mundo, o teste Trinity, está mais próximo da finalização. Provavelmente será publicado em 2019, segundo o Instituto Nacional do Câncer, responsável pelas pesquisas. Diversos testes com armas hipersônicas foram realizados pela Rússia neste ano. Contudo, a China não poderia estar de fora. Um novo sistema de armas hipersônicas foi testado com sucesso, um projeto que permite alcançar velocidades superiores a Mach 5. A arma chamada Céu Estrelado 2 foi testada e conceituada como uma arma rápida e devastadora, destinada a dominar as defesas inimigas do ar e contra mísseis. Em meio à tentativa da OTAN de incorporar a Geórgia, ex-república soviética, a Rússia se antecipou e advertiu sobre um possível conflito se a Geórgia se aliar à OTAN, o que poderia desencadear um novo e horrível conflito, disse o primeiro-ministro da Rússia em uma advertência severa ao Ocidente, marcando os 10 anos da guerra Rússia-Geórgia. No dia 13 de agosto, o secretário de Defesa americano, James Mattis, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, no Palácio do Itamaraty, para reafirmar a longa relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. Foi discutido sobre a cooperação nas áreas técnica, científica, político-militar e de defesa.
Mas os acordos firmados abrangem operações cibernéticas e a retomada de uma proteção tecnológica para o uso da base de lançamento de Alcântara pelos Estados Unidos no Nordeste do Brasil. Alguns especialistas são resistentes em negar que houvesse alguma discussão sobre a Venezuela, mas o site Janus afirma que as nações discutiram sobre a atual situação política de Maduro. Em meio ao avanço de armamento hipersônico pelos russos e chineses, as autoridades americanas planejam usar os satélites comerciais na órbita da Terra para detectar um ataque de uma arma hipersônica inimiga. Em um evento em Washington, o vice-presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general da Força Aérea, Paul Selva, sugeriu colocar sensores em satélites comerciais, permitindo que eles rastreassem armas viajando acima de Mach 5. Ainda no mês de agosto, o Rio de Janeiro recebeu o incrível PHM Atlântico, a assinatura do contrato entre o Brasil e o Reino Unido para a aquisição do HMS Ocean ocorreu em 19 de fevereiro deste ano, a bordo do navio. Em 1º de agosto, o PHM Atlântico iniciou sua viagem com destino ao seu porto-sede no Rio de Janeiro, com escala em Lisboa, Portugal. Cerca de 1.000 pessoas foram ao 1º Distrito Naval, na região central do Rio de Janeiro, acompanhar a chegada do porta-helicópteros multipropósito Atlântico. Um navio com quase 204 metros de comprimento e 22.000 toneladas será o principal da esquadra brasileira. A Força Aérea dos Estados Unidos concedeu um segundo contrato para desenvolver uma nova arma hipersônica que movimentaria 5 vezes a velocidade do som, ou seja, Mach 5. O contrato foi assinado com a Lockheed Martin, um valor não superior a 480 milhões de dólares, para iniciar o projeto de um segundo protótipo hipersônico, de acordo com o comunicado da Força Aérea. Cerca de 2.000 moradores e 200 turistas foram evacuados em seus próprios carros ou em ônibus de um resort na Polônia, enquanto especialistas da Marinha polonesa removiam as bombas da Segunda Guerra Mundial. Segundo informações, provavelmente se tratava da bomba SC-250. No local, cerca de 900 quilos de explosivos foram encontrados contidos em 3 bombas alemãs, encontradas perto da costa da cidade de Kolberga. Cada bomba pesava ao menos 300 quilos. A Diretoria de Aeronáutica da Marinha do Brasil, representando a Marinha do Brasil, assinou um acordo de compensação offset no dia 12 de setembro com a Elbit Systems of America, representada pela M7 Aerospace, e com a Elbit Systems. Segundo a Marinha, o acordo está vinculado ao Programa de Desenvolvimento do Projeto de Modernização das 4 aeronaves C-1 Trader, que realizam transporte de carga e reabastecimento em voo. Para serem capazes de realizar missões de apoio logístico, compreendendo o transporte de material e pessoal, o lançamento de paraquedistas e, principalmente, o reabastecimento em voo das aeronaves AF-1BC, modernizadas na Embraer, contribuindo junto com o radar Artisan 997 do porta-helicópteros PHM Atlântico para ampliação da capacidade de defesa aérea de uma força naval ou de fuzileiros navais. Tensão crescente no Oriente. Na noite de 17 de setembro, a base aérea de Khmeimim perdeu contato com uma aeronave militar russa IL-20, ao mesmo tempo em que ocorria um ataque de 4 jatos F-16 israelense sobre alvos na província de Latáquia, na região ocidental da Síria, durante ataque a instalações que, segundo Israel, produzia armas para serem transferidas para o grupo militante Hezbollah, baseado no Líbano. Segundo as principais manchetes internacionais, a destruição da aeronave russa que realizava uma missão de reconhecimento foi originada por fogo amigo da Síria. O presidente norte-americano Donald Trump declarou que os Estados Unidos estão avaliando a possibilidade de estabelecer uma base norte-americana permanente na Polônia e que Varsóvia está pronta para pagar bilhões e bilhões de dólares.
O próprio presidente polonês, Andrzej Duda, propôs que a base permanente fosse denominada Fort Trump. No dia 14 de setembro, um memorando foi divulgado pelo Departamento de Defesa para a criação de uma sexta força americana, a Força Espacial Americana. Segundo o Departamento de Defesa, de início, a sexta força precisará de cerca de 13 bilhões de dólares em 5 anos para investir em recursos humanos e infraestrutura ainda no governo Trump. No dia 28 de setembro, em cerimônia realizada na sede do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes no Forte Santa Bárbara, em Formosa, Goiás, o Exército recebeu o segundo lote de viaturas do programa Astros 2020. No total, 8 veículos padrão MK6 foram entregues, sendo 2 AV-UCF para utilização como controladora de fogo, 3 AV-MED como posto meteorológico e 3 AV-OF-VE utilizadas como oficina veicular e eletrônica para o conjunto Astros. A Boeing, que liderou a disputa em parceria com a Saab, venceu a concorrente poderosa Lockheed Martin por um dos mais valiosos programas de aquisição do Departamento de Defesa americano, conhecido como Programa TX. O acordo está em torno de 9,2 bilhões de dólares para construir a aeronave de treinamento de piloto a jato de última geração da Força Aérea Americana, o Boeing TX Trainer. A África do Sul e o Brasil, juntos, criaram o projeto do míssil AR-Adater para a Força Aérea da África do Sul, um projeto cofinanciado pela Força Aérea Brasileira para equipar futuramente os Gripen JS-39 sul-africano, bem como as aeronaves da Força Aérea Brasileira, como o A-1M e o F-5BR da Marinha Brasileira, com McDonnell Douglas A-4BR. Em setembro, o míssil passou pelo teste de fase final de ensaios para sua certificação, o que irá torná-lo pronto para comercialização. Os testes decisivos e bem-sucedidos foram realizados em Overberg Test Range, um campo de provas sul-africano localizado na região sudeste da África do Sul, no litoral do Oceano Índico. Diversos desastres no mundo militar ocorreram neste ano. Entre eles, um trabalhador de manutenção técnica aeronáutica acidentalmente disparou um canhão M61 Vulcan de 20 mm de um jato F-16 que estava operando na base aérea de Florence, na Bélgica, destruindo completamente um F-16. Em outubro, após adiamentos e algumas reuniões, a Marinha do Brasil, por intermédio da Diretoria de Gestão de Programas da Marinha, em coordenação com a Empresa Gerencial de Projetos Navais, Engeprom, informou que a shortlist para o projeto Corvetas Classe Tamandaré, CCT, está pelos consórcios Águas Azuis, Demen Saab Tamandaré, FLV e a Ville Gannon. Trata-se de um programa ambicioso para 4 corvetas Tamandaré, uma embarcação de escolta oceânica na faixa das 2.800 toneladas. Na madrugada de 30 de outubro, o porta-aviões russo Admiral Kuznetsov sofreu um acidente enquanto passava por um evento de reparo sobre uma das maiores docas flutuantes do mundo, a PD-50, com 330 metros de comprimento e mais de 80 mil toneladas. O resultado foi espantoso para os russos. Um buraco de 4 por 5 metros foi aberto no convés do Kuznetsov. 71 trabalhadores foram evacuados e 1/5 dos trabalhadores estariam desaparecidos. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, solicitou um levantamento sobre os atiradores de elite das polícias civil e militar do estado. Witzel pretende pôr em prática uma proposta do general Augusto Heleno, futuro ministro de Gabinete de Segurança de Jair Bolsonaro, como autorizar que integrantes das unidades especiais do Exército atirem primeiro nos traficantes ostensivamente armados de fuzis e outros armamentos privativos das Forças Armadas. 17 de novembro, uma data marcante aos argentinos. O Ministério da Defesa e a Marinha da Argentina
comunicaram que após inspecionar o ponto de interesse número 24, informado pela empresa Ocean Infinite, encarregada pelas buscas do submarino Ara San Juan, mediante a observação realizada com o ROV, veículo de observação remota, a 800 metros de profundidade, foi dada uma identificação positiva do submarino Ara San Juan, desaparecido em 15 de novembro de 2017. As minas terrestres são uma das principais ameaças para as viaturas blindadas no campo de batalha. Com isso, buscou-se no projeto Guarani, um veículo blindado de transporte de pessoal, o desenvolvimento de uma tecnologia eficaz de proteção contra minas e explosivos. O teste antiminas do VBTP Guarani foi realizado pela empresa IBD na Alemanha, sendo o Guarani submetido à explosão de minas anticarro de 6 kg de explosivo do tipo trinitrotolueno, o TNT. A tensão na região de fronteira russo-ucraniana vem ocorrendo de forma gradual e, às vezes, muito aguda, originada do passado e também do presente. Para piorar a crise, em 26 de novembro, a Rússia apreendeu 3 navios ucranianos no Mar Negro. Tudo começou quando 2 embarcações militares da Ucrânia, a Berdiansky e a Nikopol, e um rebocador, o Yana Kappa, tentaram navegar do porto de Odessa, no Mar Negro, para Mariupol, no Mar de Azov. Em represália, o presidente ucraniano, Pyotr Poroshenko, decretou lei marcial na região. Já do lado russo, 80 mil tropas e dezenas de artilharias russas, como S-400, foram mobilizadas até a fronteira com efetivo pronto para ação. No dia 27 de novembro, a Marinha do Brasil divulgou em seu site oficial que realizou o lançamento do primeiro protótipo do míssil antinavio nacional de superfície, o Mansup, a 300 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro. No teste, o Mansup foi lançado pela corveta Barroso e pôde-se confirmar o correto funcionamento de vários subsistemas e a necessidade de aperfeiçoamento em alguns. Os Estados Unidos dão à Rússia 60 dias para retornar ao regulamento do Tratado INF, assinado em 1987 entre os norte-americanos e a antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou então Washington, unilateralmente, retiraria o acordo definitivamente, anunciando uma nova corrida armamentista no século XXI. 2 bombardeiros supersônicos Tupolev 160, conhecido como Tu-160M1, com codinome dado pela OTAN de Blackjack, chegaram na Venezuela no dia 10 de dezembro deste ano, em meio a especulações sobre o aumento das tensões entre a Rússia e os Estados Unidos, juntamente com as questões sobre a situação do governo da Venezuela. Essa é a 4ª implantação do Tu-160 russo, eventos que ocorrem em exatos períodos e 5 anos entre cada voo. O Brasil sempre procurou fortalecer suas alianças com seus vizinhos sul-americanos. Uma das demonstrações mais recentes foi com o Exército Brasileiro, que entregou 25 viaturas blindadas de combate M41C ao Exército Uruguaio. Os carros M41 foram recebidos dos Estados Unidos a partir dos anos de 1950 via Tratado de Transferência e Cooperação Militar e devem ser levados ao Batalhão de Infantaria Blindada número 13 do Exército Uruguaio. A cerimônia de entrega aconteceu no 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Foi anunciado pela Marinha Brasileira a compra e instalação de 3 lançadores de mísseis antiaéreos de defesa de ponto Mistral no Porta-Helicópteros Atlântico, o A-140, conhecido como PHM Atlântico. O projeto está previsto para ser executado ainda no primeiro semestre de 2019. De acordo com o site Poder Naval, esses lançadores ocuparão as posições originalmente reservadas pela Royal Navy, antiga proprietária da embarcação HMS Ocean, ao sistema de autodefesa aproximada Civis Phalanx, que foi removido antes da entrega do navio ao Brasil.
Um avanço para as linhas de ataque aéreo russas ocorreu no dia 26 de dezembro, quando o Ministério da Defesa da Rússia, por ordem do presidente Vladimir Putin, realizou com sucesso o lançamento de teste de um míssil do sistema Vanguard, equipado com bloco hipersônico planador. No decorrer do voo à velocidade hipersônica, o bloco planador realizou manobras verticais e horizontais guiadas e atingiu o objetivo convencional no tempo previamente definido no campo de treinamento do polígono. Um programa furtivo que coloca em risco todo o sistema de defesa das grandes nações do planeta.